Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Sacadas de Ciência de Dados. Essa série, uma série na qual eu sempre trago aqui para você sacadas para que você possa trilhar na sua jornada para ser um cientista de dados. É isso aí, meu nome é Eduardo Rocha, eu sou fundador do portal cienciadosdados.com, um portal onde eu reúno conteúdos gratuitos para que você possa aprender a base, aqueles que são os pilares para você se tornar um cientista de dados. Tranquilo? Anota aí, corre lá cienciadosdados.com que tem curso gratuito muito massa lá. Mas o que você vai fazer aqui hoje, Eduardo? Fala aí, hoje eu vou trazer mais um conteúdo gratuito e um conteúdo muito importante para você que está iniciando a sua jornada como cientista de dados. A gente escuta muito dúvidas dos alunos quando o assunto é: Eduardo, eu quero ser cientista de dados, mas eu estou cheio de conteúdo aqui, cheio de ferramentas, cheio de linguagens de programação que eu preciso aprender. Eduardo, eu não sei o que eu faço para aprender, eu não sei qual é a ordem, eu não sei qual é o conteúdo que eu vou aprender antes. Me ajuda, Eduardo, segura na minha mão. Então, é para você que está nesse naipe aí que eu tô aqui hoje, exatamente para tentar tirar, né, ou pelo menos te ajudar a fazer uma escolha quando você está iniciando como cientista de dados, beleza? E quando você está iniciando, você certamente vai conhecer algumas ferramentas e algumas linguagens de programação. Afinal de contas, a ciência de dados, ela é movida por meio da nossa programação, é computação, galera. Beleza? Juntando aí um pouco da estatística, um pouco da matemática, um pouco ali do business, né, do problema de negócio que você quer resolver, bum! Surgiu aí essa ciência maravilhosa que é a ciência de dados, que tem transformado as empresas. Por quê? Porque tem ajudado os tomadores de decisão a escolher caminhos que certamente são caminhos que trazem mais valor para as empresas. Né? E eu digo isso por conta de ver muitas vezes com meus próprios olhos as empresas tomando decisões baseadas em dados e que se mostraram muito assertivas, que se mostraram decisões que ou fizeram as empresas lucrar bastante ou fizeram a empresa conter despesas e gastos que não eram necessários mais. Ou seja, galera, a ciência de dados ela veio para transformar também as empresas ali num rumo financeiro. Mas, cara, quando você olha para a ciência de dados, você vê ela muito grande ajudando a área da saúde. Você tá chegando agora, se você olhar aqui no canal no YouTube, você vai ver que eu trago muitos casos ali da ciência de dados junto com a saúde, mas também tem ciência de dados junto com a educação, ciência de dados ali nos mais diversos setores da economia, agricultura, na pecuária, né, na indústria, serviços, enfim, a ciência de dados, ela cada vez mais possibilita as empresas tomarem decisões assertivas e baseadas em dados, galera, é isso aí. Muito bom, cientista de dados. Dados, é isso aí. Cara, e a parada é o seguinte. Hoje eu vou trazer aqui um dilema aí, geralmente a galera fica num dilema, principalmente quem já conhece as duas, fica num dilema muito grande sobre, galera, qual que é o melhor, por onde que eu começo, qual que é a ferramenta, qual que é a programação mais tora para eu começar a trabalhar como cientista de dados. E hoje eu trouxe uma comparação que eu não vejo muito, né? Não vejo muito no mercado, mas eu vejo que é uma comparação muito trivial aí para você compreender o tanto que pode ser importante você conhecer mais ferramentas, beleza? Hoje eu vou trazer aqui exatamente, vou tentar responder essa pergunta, né? Qual é a melhor ferramenta, Eduardo, para o cientista de dados? E para a galera que está iniciando e que já conhece as duas ferramentas, o SAS e o Python, é realmente aí uma briga e uma queda de braço muito grande. Por quê? Porque você vai conhecer aqui, você vai ver que o SAS ela é uma ferramenta muito poderosa, muito intuitiva, que ajuda principalmente quem está começando a trabalhar, mas o Python é uma ferramenta que ela é muito ampla, é uma ferramenta que tem uma visão holística da ciência de dados como um todo e traz resoluções dos mais diversos problemas de todas as etapas ali do pipeline da ciência de dados. Né? Então, assim, você vai ver que existem benefícios e existem exatamente pontos negativos nas duas ferramentas, beleza? E hoje eu vou tentar trazer um pouco do que há de melhor nas duas ferramentas para que você escolha a ferramenta que é a melhor para você no seu momento atual. Então eu já vou trazer aqui a resolução do vídeo já agora no início, tá bom? Então a resolução é o seguinte, cara, o SAS ou Python, as duas ferramentas têm condições de te atender na sua situação atual. Você vai olhar o seu contexto e você vai escolher, beleza? Bora pra frente? Então vamos lá. Cara, é o seguinte,
Nós vamos conhecer um pouco do SAS, ver os benefícios e os pontos negativos, um pouco do Python, os benefícios e os pontos negativos também, beleza? Então, eu trago aqui inicialmente o SAS, eu quero apresentar o SAS para você e quando eu falo SAS, eu quero trazer um pouco da programação SAS, beleza? O que você vai ver aqui vai estar rodando num script de programação SAS e é uma programação como Python, é uma programação como Java, tudo que foi desenvolvido pelo SAS, né? E aí a SAS é a própria empresa, né? Statistical Analysis System é a empresa que ela detém uma série de ferramentas que são aí ferramentas muito utilizadas no mundo inteiro para os mais diversos tipos de problema, para os mais diversos módulos ali do processo da ciência de dados, de análise exploratória, de mineração de dados, de construção, de machine learning, de IA. O SAS ela é muito ampla. Só que a diferença do SAS e o Python qual é? É que o SAS ele é uma empresa no qual ela tem, inclusive, se eu não me engano, capital aberto na bolsa, aí eu vou ficar, vou ficar devendo. Eu não sei se o SAS tem capital aberto na bolsa não, mas o SAS é uma empresa privada. Então, se o SAS é uma empresa privada, ela precisa lucrar ali com o seu produto, seu serviço. E muito do que o SAS lucra é com as suas ferramentas, que são ferramentas caríssimas. Quem você conhece, Eduardo, que utiliza SAS? Galera, todos os bancos aí do sistema financeiro, cooperativas de crédito, órgãos governamentais, são realmente ali aquelas empresas que já estão mais financeiramente estruturadas para que elas possam ali fazer um investimento, né? O investimento geralmente é muito grande. E quando você adquire a ferramenta, depois você tem que ter ali a consultoria para te ensinar ali a utilizar a própria ferramenta. Depois você vai precisar ampliar ali o escopo. Você vai ver que o SAS ele trabalha com plugins, né? Então muitas vezes você vai receber um plugin massa ali que é um plugin de análise estatística. Aí depois vem um plugin de mineração de dados, um plugin de gestão de vida do modelo, né? Das máquinas preditivas. E, enfim, a cada módulo desse, cada plugin é uma ferramenta em si que você tem que fazer ali a aquisição, tudo bem? Então, esse é o SAS. O SAS é a ferramenta, é a empresa que detém toda essa expertise em fornecer ferramentas que são intuitivas para a galera fazer aí o seu trabalho com ciência de dados, tudo bem? Esse é o SAS. O que eu vou te apresentar agora é uma ferramenta e que talvez seja a ferramenta mais utilizada pelos apaixonados pela programação SAS. Por quê? Porque é a ferramenta mais intuitiva que você que está começando agora a sua jornada como cientista de dados pode conhecer e extrair grandes insights com os dados. Por quê? Porque você vai ver que a gente consegue extrair informações relevantes para as empresas consultando os seus dados na forma de o modo Windows de ser click and point, né? A gente clica na caixinha, essa caixinha faz esse filtro, beleza, então você vai lá, faz o filtro e aí você já consegue ver o resultado. E você cria fluxos que são muito intuitivos para quem está começando, para quem não detém o conhecimento, né? Então eu comecei exatamente a minha jornada lá em 2007, há uns 10 e 15 anos e lá vai bolinha aí, que eu não sei fazer a conta muito bem de cabeça, mas é por aí, 14 anos vai. E eu comecei com essa ferramenta aqui, essa ferramenta me foi apresentada e eu falei, olha que interessante, não é que a gente... E aí, com o tempo passando, a gente vai aprendendo o que está rodando por trás do SAS, eu utilizo um pouco do SQL, utilizo um pouco da própria programação SAS, né? Como que é desenvolvida aqui a ferramenta em si, enfim, são várias programações que unidas facilitam a vida do usuário, beleza? Então, talvez por isso o SAS ela é uma empresa muito reconhecida. Eu vou entrar aqui, galera, no SAS Enterprise Guide, então eu já tenho aqui o SAS instalado na minha máquina, eu vou te mostrar aqui a ferramenta, é exatamente essa que está aqui, ó, o SAS Enterprise Guide, tá bom? Eu vou simplesmente achar ela aqui. Se você não tem essa ferramenta, eu te convido a entrar no portal cienciadosdados.com e fazer o treinamento gratuito que tem lá de SAS, que eu explico para você o passo a passo para você não só baixar a ferramenta, né, que é como se fosse um executável, né,
é um software que você vai estar instalando aí na sua máquina e você vai conseguir aí também, você vai precisar, você vai ver que na primeira aula eu vou te ensinar a criar um login, né, lá no SaaS, porque o SaaS ele roda nos servidores do próprio SaaS, essa ferramenta gratuita, né? É claro, né, galera, nada de pirataria aqui, você vai ver integridade, galera, não vai ter nada de pirataria aqui, beleza? E se tiver, você me avisa, que aí, opa, tem um negócio aqui, cara, passou despercebido, eu vou lá e apago esse negócio aqui, beleza, galera? Não vamos semear as coisas certas, beleza? Deixa eu logar aqui, né? Beleza? Tô logando aqui, então esse login aqui a gente vai fazer a partir do momento em que a gente iniciar lá o nosso cadastro no SaaS, o SaaS vai dar um login pra gente e aí a gente vai conseguir se conectar nos servidores do SaaS e ele vai... a gente vai conseguir acessar essa ferramenta. Então, 2 pontos importantes. Você primeiro vai precisar fazer a aula lá para saber onde que faz o download dessa ferramenta. Depois você vai precisar entrar no próprio site do SaaS, fazer lá a sua inscrição lá no seu servidor e criar um login e senha para acessar essa ferramenta. Tranquilo? Estamos alinhados? Beleza. Então, corre lá, cienciadosdados.com, você vai fazer esse treinamento aqui. E se quiser ir mais além, já deixa nos comentários aqui. Eduardo, mais SaaS. Eu já vou saber que você está querendo aprender mais de SaaS. Tranquilo? Galera, esse é o SaaS Enterprise Guide 7.1, já deve ter versão mais nova, mas essa aqui é a versão 7.1, como você está vendo aqui, ó, a versão 7.1, essa versão é uma versão linda que permite você fazer uma infinidade de trabalhos. Eu vou te apresentar agora por cima, mas lá no treinamento eu vou entrar em detalhes, porque aqui agora o foco vai ser, eu quero mostrar para você atividades que a gente pode fazer aqui com o SaaS e atividades, as mesmas atividades que a gente vai fazer com o Python, para você fazer a sua comparação e tomar ali as decisões sobre qual é a melhor para você no seu momento atual, tá bom? Então, beleza. Olha só, galera, te apresentando rapidamente, o SaaS, ele tem um menu do mesmo jeito que tem o Word, o Excel, tá bom? Tem lá o menu de arquivos, de edição, visualização, tarefas, tem o menu de programação, tem aqui algumas ferramentas e, como todas, tem um Help, tudo bem? Esse é o menu. Nós temos aqui, mais ou menos aqui, 4 ambientes que eu queria deixar destacado para você. Toda a IDE, galera, aqui é uma IDE mais visual, como a gente vê aqui no SaaS, isso aqui é uma IDE, né? O SaaS Enterprise Guide é uma IDE no qual a gente está rodando a programação SaaS, no qual a gente vai e pode rodar a programação SaaS, tá bom? E as IDEs, geralmente, elas têm 4 ambientes assim, ó. 4 ambientes, Eduardo? Onde você tá vendo 4 ambientes? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, beleza? 4 ambientes. O que tem em cada um? Aqui, galera, é a sua árvore de projeto. Cada atividade que você vai fazendo vai aparecendo aqui para você não se perder, tá bom? A forma de você se organizar. Quando a gente está utilizando o SaaS, a gente vai, com certeza, encadear uma série de atividades para a gente construir ali um resultado final, né? Ou seja, lá um dashboard ou uma base de dados que vai ser ali input para você fazer uma modelagem, criação de máquina preditiva ou criação de indicadores, e você muitas vezes vai fazer acesso em várias fontes de dados diferentes. Então aqui fica muito bem estruturado, tá bom? Aqui é um ponto positivo do SaaS, você consegue se organizar de forma mais visual, tá bom? Aqui é onde você vai ver as atividades. Logo aqui do lado, você tem aqui o Process Flow. O Process Flow, você vai ver que você consegue organizar a sua estrutura para você saber o que você faz. Você consegue colocar uma lógica e encadear as atividades que você vai estar fazendo. Como assim, Eduardo? Explica melhor. Você vai, daqui um pouco, ver que a gente vai jogar uma tabela, uma base de dados aqui dentro. Depois você vai criar ali um relatório para você conhecer essa tabela. Depois você vai tirar a estatística, né, para você visualizar ali os limites do seu dataset e por aí vai. E depois você pode fazer ali alguns filtros, jogar alguma inteligência ali de negócio para você construir, sei lá, uma base de modelagem. Então tudo isso você pode organizar e deixar ele numa forma linear, uma forma mais fácil de você entender, né? Às vezes você está num trabalho aí no dia a dia e você precisa mudar de setor. E aí, cara, você já tem um trabalho que já está muito bem organizado e outra pessoa vai pegar. Cara, se outra pessoa pegar e não tiver uma documentação na forma de relatório técnico, isso aqui já é uma documentação. Você está mostrando para ele, ó, passo 1 você faz isso, passo 2 você faz aquilo, passo 3 você faz aquilo. E aí você não precisa nem de um cientista de dados para fazer ali esse trabalho, né? Você só precisa de uma pessoa treinada
nessa ferramenta para você produzir o resultado. E é o que eu vejo acontecer na maioria das empresas, beleza? Então, esse é o fluxo 2. Esse fluxo 3 aqui, galera, são os folders, as pastas, galera. Aqui você faz conexão com bancos de dados, aqui você faz conexão com o seu próprio desktop, tá bom? Ó, esse ícone aqui é a conexão com os servidores. Esse ícone aqui, ó, é a conexão com o seu file system, seus sistemas de arquivo. Isso aqui é conexão, aqui você visualiza aqui, como é que é? Deixa eu ver o que é isso aqui. É o histórico do trabalho que você foi fazendo. E isso aqui é um prompt, é para você visualizar alguns prompts, tá bom? No nosso caso aqui, você vai ver que a gente vai usar esse aqui, ó, que é o servers, são os servidores, é onde estão os nossos dados, que é mais usado exatamente para esse caso, tá? Onde você quer ver os dados, de onde eles estão vindo. E por fim, galera, esse quarto ambiente aqui, o Task Stats, é para quando você estiver executando uma atividade, você saber que ela não travou, que ela já executou, você consegue visualizar aqui que é a tabela, que o fluxo que você criou está rodando. Então, só de olhar para a tela, você já sabe que, opa, não deu erro, não deu erro, enfim, você já consegue visualizar. Esse é o overview que eu queria dar para você da tabela em si. Agora eu quero te mostrar, da ferramenta em si, agora eu quero te mostrar como que a gente vai fazer aqui uma importação de um dado e uma análise desse dado, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer como se fosse o describe que a gente faz no Python, tá? Se você não conhece, você já vai conhecer. E a gente vai trazer alguns inputs aqui para a gente visualizar os limites da tabela, quantos registros tem, qual é o tipo do dado, que é a informação inicial que a gente tem ali quando a gente está começando. Tudo bem? Beleza? Então, imaginando que a gente está ali na análise exploratória dos dados e você tem ali um banco de dados, uma tabela para você fazer o seu trabalho. Eduardo, qual que eu escolho? SAS ou Python? Você vai decidir a partir de agora, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Galera, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos acessar aqui os servidores do SAS e nós vamos abrir aqui as pastas que estão disponíveis dentro do servidor do SAS. Que servidor, Eduardo? Esse servidor que está aqui, galera. Ó, aqui embaixo, a minha ferramenta não vai deixar ver. No canto inferior direito, você vai ver aqui, ó, United States e Function Restricted. Por quê? Por que restrita, né? Porque a gente está usando uma ferramenta free, né? Uma ferramenta gratuita que eu, como professor, consigo abrir e utilizar. E você, como aluno, vai conseguir também baixar e fazer os seus treinamentos aí, tá bom? Então, esse é o servidor. Então, o nosso servidor, quando você estiver fazendo lá o seu trabalho, você vai escolher um servidor ou na Ásia, um servidor ali na Europa e um servidor na América, que é esse caso aqui, o que eu escolhi, tá bom? Aqui dentro, galera, do SAS App, você vai visualizar os mais diversos tipos de fontes de dados que são disponibilizados na ferramenta gratuita. Aqui dentro, geralmente, a gente tem mapeado, ou a gente pode mapear, os bancos de dados. Então, quando você está iniciando o seu trabalho e você precisa buscar uma fonte de dados que está num PostgreSQL, onde que eu vou achar essa informação? Você vai fazer o mapeamento e ela vai ficar aqui desse lado. Depois você vai, com todos os tipos de banco de dados, você vai simplesmente pegar e jogar no seu ambiente SAS. Do mesmo jeito que a gente faz no Python também. Eu posso setar lá um SQL ou um SQLite, e aí depois que eu setei, que eu já criei ali a rota de busca, aqui dentro da ferramenta é a ferramenta normal, eu estou mexendo na tabela, ou no Python ou no SAS, tudo bem? Então aqui dentro, ó, no SAS App, ele vai abrir aqui, ó, biblioteca, libraries, tá bom? E eu vou abrir esse mais, tá bom? Você vai ver que a velocidade não é lá essas coisas quando você está num ambiente corporativo e aí você está dentro da empresa e você vai fazer o seu trabalho, isso aqui voa. Você clica, ele vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, você joga a tabela para o lado, faz os filtros e rapidinho você tem aí o resultado de algumas queries. Aqui, como é um ambiente mais restrito, né, como a gente viu, você vai ter essa dificuldade aí de velocidade mesmo, tá bom? Você vai ver que eu vou fazer alguns cortes aqui no vídeo porque realmente às vezes demora muito, tá? Inclusive eu recebo muito pedido de consultoria. Esses dias eu recebi um pedido de consultoria de uma galera lá do Itaú para fazer isso aqui também. Só que, galera, é pesado. Por quê? Porque a lentidão aqui atrapalha muito. Então, quando você tá lá dentro do ambiente e o ambiente é o ambiente onde o banco, a empresa em si, ela investe inclusive em toda a infraestrutura, aí o SAS ele provê realmente uma infraestrutura de uma qualidade muito maior, o que faz sentido, né, galera? A gente está usando uma ferramenta gratuita, tá bom? Beleza, galera, aqui dentro, imagina aí, você poderia ter aqui dentro, ó, ou um DB2,
ou um Postgre, ou um SAS, também tem banco de dados SAS, Eduardo? Tem aqui um Oracle, ou eu poderia me conectar aqui dentro até com o Hadoop, galera, o SAS ele também tem essa possibilidade de fazer essas loucuras todas, tá bom? Então a gente vai abrir esse banco de dados aqui, ó, DMNN, que é como se fosse aqui um banco de dados, é um Data Miner Neural Network, tá bom? Bora fingir que é um banco de dados aqui, onde a gente vai fazer um trabalho aqui de redes neurais, tá bom? Então eu vou clicar no maisinho aqui, ó, eu clico no mais, e ele vai mostrar pra gente as tabelas que tem dentro desse banco de dados, tá bom? Como eu falei pra você, aqui dentro, cada pastinha dessa, ele pode ser uma conexão para um banco de dados diferente, tudo bem? E dentro desse banco de dados, é lógico, o que tem dentro de bancos de dados, galera? Existe data frames, datasets, tabelas, pode o nome que você quiser, planilha, tá bom? Nós vamos baixar aqui essa tabelinha aqui chamada Banking, tá bom? Então, como é que eu faço, Eduardo? Ou eu dou 2 cliques, ou eu clico e arrasto. Por isso do point and click, tá vendo, galera? Eu clico e arrasto pro Process Flow, beleza? Vou fazer junto com você. Clico e arrasto pro Process Flow, beleza? Joguei dentro do Process Flow. Agora ele já vai abrir a tabela para mim. Depois eu vou mostrar onde que a tabela fica no Process Flow, tá bom? É engraçado que quando a gente, inclusive, está abrindo tabelas que tem bilhões de registros, e eu já vi até trilhões de registros, né? O que pode acontecer? O SAS ele tem uma certa inteligência onde ele vai abrir só os primeiros registros ali e não vai dar esse gargalo de ficar ali, essa pizzazinha ali, rodando, esperando para abrir, né? Então, assim, nessa ferramenta aqui, é claro, além de ser uma base pequena, né? Ele tá com uma velocidade um pouco mais limitada. Ele deu um loading aqui, você tá vendo que ele tá carregando e ele já vai abrir a tabela aqui pra gente. A partir do momento em que ele abrir a tabela, a gente já consegue fazer a nossa atividade, que é de conhecer o dado, que é de explorar o dado, tá bom? Uma outra coisa que eu vou fazer para você também é mostrar aqui o Process Flow em si, de como que seria um Process Flow com uma atividade, de certa forma, completa. Imagina que você queira criar uma base ali, ou queira criar uma análise estatística de tudo isso, para depois você mostrar para o seu gestor ali, mostrar os insights que você teve. Então, fica tudo organizado nesse fluxo, como eu mostrei para você anteriormente, beleza? Beleza, então tá aqui, ó, abriu a tabela e olha só que interessante, ele mostra alguns registros aqui pra gente. Você vê aqui, isso aqui é o cabeçalho, é o header, é o nome das tabelas. Você vai ver que tem um bocado de sigla, né? Por quê? Porque geralmente, cientista, as siglas, elas facilitam a vida da gente, né? Então eu coloquei aqui, ó, aquisição, autoatendimento, conta no autoatendimento, banco de dados de depósito aberto, enfim, débitos totais, vai imaginando os nomes aí, tá? Eu não olhei a descrição desses campos, então nem sei dizer o que é, tá bom? Só peguei um campo qualquer aqui e aí vamos visualizar aqui, ó, a renda, né? A renda dá pra ver, se tem investimento ou não, se tem poupança, né? Save balance, né? Se tem dinheiro na conta corrente, né? Se tem saldo na conta corrente e por aí vai. A3, esse A3 aqui pode ser, sei lá, atraso a 3 dias, enfim, pode ser a variável que for. Se a gente tá vendo aqui, galera, que são tudo números e o SAS mostra pra gente já de cara, se a gente precisar olhar, quando ele mostra um triangulinho vermelho aqui, ó, a gente já sabe que não é numérica, né, galera? São uma base formada de caracteres, né, de letras ou símbolos e por aí vai. Quando é número, tem essa bolinha com esse 1, 2, 3 aqui, tá bom? Então todas as variáveis são numéricas. Quando você vem aqui no canto, eu não sei se minha câmera vai atrapalhar, deixa eu tirar a câmera aqui, só para você visualizar melhor. Aqui no cantinho, se você clica do lado, ele já mostra para você a quantidade de registros, tá bom? Então você vê aqui, ó, tem 2.000 registros, né? Então você tá olhando aqui que o SAS realmente ele quer facilitar a vida do usuário, ele quer deixar ali o usuário mais ali para a inteligência estratégica em si, tá bom? Quando eu clico aqui no Process Flow, eu volto a visualizar o Process Flow em si. Então ele já mostra aqui pra gente, ó, o nome da tabela que a gente jogou aqui para dentro, é Banking, tá bom? A partir de agora vou criar vários fluxos para organizar o meu fluxo de atividade, ó. Vou clicar com o botão direito e vou desmarcar esse Auto Range que eu quero colocar essa caixinha aqui de uma forma onde você vai visualizar melhor, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou navegar aqui nos menus. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no Tasks, tá bom? No Tasks, no Data, e eu vou colocar aqui, ó, Dataset Attributes. O
que é esse dataset attributes? A gente vai ver que ele é mais ou menos o info do Python, tá bom? A gente vai fazer o info lá no Python também, ele vai mostrar pra gente qual é o tipo de cada uma das variáveis, vai mostrar ali os limites da tabela. Às vezes até no Python mostra mais coisa, né? A gente vai fazer essa comparação aqui agora. E aí você vai visualizar que esse dataset attributes, o que é que ele está fazendo? Ele já jogou aqui na árvore de trabalho que você está fazendo, na árvore de projetos, né? Que você está fazendo um attributes, né? Você vai visualizar os atributos dessa tabela. Ele vai mostrar aqui para você qual é o banco de dados que ele está vindo, que nesse caso aqui é esse DMNN, e a tabela, tá bom? Que é a banking. Eu vou só passar para o lado, next, ó, que nem o Windows mesmo, né? Next, ele pede para eu organizar aqui as variáveis de forma ascendente ou descendente. Eu vou colocar descendente aqui, vai. E vou dar um finish. Aí ele vai mostrar para a gente ali a tabela aqui com os seus domínios. Você vê que quando está amarelinha essa caixinha aqui, ó, significa que ele está processando. E você olha aqui o task status, ó, ele está conectando com o servidor, beleza? Está aqui na nossa workspace, né, na nossa área de trabalho mesmo aqui. E aí ele vai processar essa parada para a gente sem a gente precisar digitar o código em si, tá bom? Ele vai executar esse trabalho e vai deixar aqui nesse fluxo, ó. Você já sabe que você está caminhando aqui, tá indo daqui da esquerda para a direita fazendo a sua atividade. Cara, eu tinha um colega lá no banco, o Ferrari, Rafael Ferrari, que o cara, acho que é o cara mais organizado que eu já vi na minha vida aqui quando a gente fala de fluxo de trabalho no SaaS. Que ele fazia tudo com as caixinhas, tudo organizadinho, tudo quadradinho, tudo. Eu olhava para os meus projetos e falava assim, caraca, velho, fiquei até com vergonha agora. Por quê? Porque apesar de eu colocar a organização, cara, não ficava bonitinho que nem a organização do cara, não. O cara era muito fera. Então isso é muito importante também. Quando você está fazendo um trabalho no SaaS, principalmente quando você estiver utilizando esse DE aqui, a organização é importante, principalmente para você que vai deixar ali o seu trabalho para outro colega que vai vir executar essa atividade. Então, isso acontece muito quando você está trabalhando com ciência de dados ali, principalmente nessa parte da análise exploratória. Ele plotou aqui pra gente duas saídas, uma no formato de relatório HTML, tá bom? Ó, quando eu passo o mouse por cima, ele mostra aqui, ó, tipo relatório de resultado em HTML, e uma saída aqui também na forma de tabela do SaaS. Sempre que você vê essas bolinhas aqui, são as tabelas do SaaS, essa bolinha vermelha, tá bom? Então, olha só, eu vou simplesmente jogar uma aqui, a saída aqui, para você visualizar aqui o trabalho na ordem. Então, eu clico e ele vai mostrar todas as informações aqui pra gente, olha só. Eu vejo aqui dentro o nome, né, do banco de dados e da tabela, quantidade de registros e variáveis. Eu consigo visualizar também o domínio não, o nome das variáveis e o tipo das variáveis, tá bom? A quantidade de memória que foi alocada para cada uma das variáveis e exatamente isso que a gente consegue visualizar aqui nos atributos, tá bom? Então esses são os atributos parecidos com o info que a gente visualiza no Python, tá bom? Outra saída é simplesmente uma tabela normal, só que ele mostra esse relatório aqui pra gente na forma de tabela, na forma de planilha, beleza? Olha só. Beleza? Então tá aqui, esse aqui é o dataset de saída, ele mostra lá o tipo, né? Ele mostra lá o comprimento, o nome das variáveis. Isso aqui, galera, é uma tabela de metadados que a gente chama, né? Que são os dados sobre os dados, né? O metadado. Ele mostra aqui o nome do banco de dados, ele mostra aqui o nome da tabela. Inclusive, essa tabela de metadados aqui, ela é muito útil quando você tem muitas informações, como você está aí numa empresa de grande porte, né? Então, muitas vezes você quer saber se tem algum campo que tem o valor, que tem o investimento do cliente. Cara, você vem aqui embaixo no SaaS Help e tem algumas tabelas de metadados que ela mostra pra gente. Então, você mapeou o DB2 que tem lá 100 tabelas. Aí você quer procurar dessas 100 tabelas, você tem alguma que tem um nome de investimento. Cara, você vai lá e faz uma query e aí ele já mostra para você, ó, tá no banco de dados tal e a tabela é essa. É muito interessante, não é? Então, é exatamente isso. Essa é a saída que a gente tem aqui do SaaS, tudo bem? Então, beleza, aqui tem uma saída bem interessante. Uma outra coisa que eu vou mostrar para você é aquele describe que a gente vê lá dentro o describe que a gente vê dentro do Python, tá bom? Eu vou abrir aqui. E aí, galera, aqui dentro eu vou aqui em Tasks também e vou aqui em Describe. Em Describe, ele deixa eu fazer um sumário estatístico, tá vendo? O Describe que eu uso lá no Python tá aqui, ó, sumário estatístico. E aí aqui dentro eu vou escolher as variáveis que eu quero fazer essa análise, tá bom? Aqui eu posso fazer o Describe somente de uma variável. Lá eu também posso escolher, né? Mas aqui eu quero fazer de todas as variáveis. Então você vai ver que eu tenho como escolher isso na forma de ir clicando e arrastando, tudo bem?
Então, olha só, aqui está a estrutura do Describe, você vê que ele é jeito Windows de ser, abre aqui uma janela com várias funcionalidades, eu seleciono tudo e jogo aqui dentro dessa caixinha aqui, ó, Analysis Variables, eu jogo tudo e aí ele vai fazer análise de todas as variáveis. Que análise, Eduardo? Aqui, ó, análise estatística, eu quero a média, erro padrão, máximo, mínimo, quero a soma, quero ver percentis, mediana, percentil 25, 75 e o P90, beleza. E aí eu executo e aí ele vai mostrar pra gente aqui, ó, no Process Flow, numa caixinha, a caixinha tá amarelinha e eu sei que eu já criei um outro fluxo de trabalho. Então eu comecei vendo os atributos, agora eu vou fazer um sumário estatístico, depois eu posso fazer um filtro, uma ordenação, uma concatenação de outras tabelas, posso fazer joins. Aqui, galera, o céu é o limite também, tá bom? Então o SAS, ele tem essa forma um pouco mais intuitiva da gente fazer o trabalho ali de análise exploratória, tá bom? E, Eduardo, se eu quiser fazer mineração, machine learning, por aí vai, aqui você encontra algumas ferramentas, tá bom? Alguns plugins, onde você consegue rodar uma regressão, onde você consegue rodar esses algoritmos mais simples. Mas se você quiser algo mais avançado, você vai precisar ter um SAS Miner da vida, beleza? Um SAS focado a IA, tá bom? Então você tem esse trabalho. Aqui é o output do Summary Statistics, você tá vendo aqui, ó, ele mostrou tudo que a gente pediu, ó. Para variável investimento, me fala tudo aí. A média de investimento é 3.700, erro padrão 16 mil, o máximo aqui, ó, 300 mil, beleza? A soma, quanto que eu tenho? Os meus clientes têm 7.400 aqui de investimento, 7 milhões e 400 de investimento, beleza? Então aqui tá a mediana, a média, o percentil, a maioria não tem nada de investimento, tá vendo aqui, ó? Faz sentido, né? E tá aí o percentil 90 que tem ali, ó, 5 mil de investimento, beleza? Então você tá olhando aqui que realmente o SAS, ele tem ali essa funcionalidade um pouco mais intuitiva. E aí você vai visualizando essas atividades aqui por meio de um Process Flow organizado. Beleza? Agora, galera, eu quero mostrar para você o Python fazendo as mesmas coisas, tá bom? E, galera, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou simplesmente abrir o nosso Colab, que você já conhece, tá bom? Eu vou trazer aqui o Colab e, galera, o Python, ele tem muitos, mas muitos pacotes que nos ajudam a fazer esse tipo de atividade. Eu também não vou precisar ficar criando nada do zero, tá bom? O que eu vou fazer é exatamente procurar pacotes que já me ajudam a fazer esse trabalho. Hoje, por exemplo, eu trouxe um que é simples, que você já conhece, que é o Data Prep, tá bom? Tem vários pacotes como o Data Prep. Eu já trouxe para você aqui o Pandas Profile, já o Switch Vista, enfim, tem vários pacotes, tá bom? Eduardo, onde que eu descubro esses pacotes que fazem essas paradas todas? Eu já te mostro. Fica aí que antes eu vou fazer essa mesma análise aqui com Python, tá bom? Então, beleza. Galera, como que a gente faz para utilizar um pacote aqui dentro do Colab? A gente instala, então não precisa que você seja um programador para instalar, tá bom? O que eu ensino para os meus alunos sempre, eu falo, galera, utiliza por enquanto um template. Com o tempo é que você, sem querer, vai decorando algumas coisas de código, mas você não é obrigado a decorar código. Você precisa entender como é que funciona a estrutura, tá bom? Então o que eu vou trazer para você que está começando aqui é exatamente a estrutura de instalação de pacotes. Como é que eu faço, Eduardo? Geralmente eu uso isso aqui, galera, ó. Pip install, tá bom? Se eu estou usando Colab, exclamação pip install. Pip install. E do lado, o nome do pacote. É isso que eu vou fazer agora, nesse exato momento. Como que eu faço tudo isso? Eu estou aqui no Colab, beleza? Você sabe que eu estou no Colab. Aqui eu estou numa célula de código, onde eu vou simplesmente mandar essa célula rodar o código que eu coloquei aqui dentro, tá bom? Então é muito simples, você vai ver que eu estou instalando o pacote, ele vai se conectar, né? A gente está usando um ambiente em nuvem do Python, então você não precisa pagar essa ferramenta como você pagaria pelo SAS, tá bom? Eu simplesmente posso utilizar isso aqui de forma gratuita, tá bom? Por quê? Porque a comunidade do Python, ela é muito mais aberta, ela nasceu em cima da filosofia open source. Então, galera, a gente utiliza muita, mas muita coisa gratuita aí que pode facilitar a nossa vida, coisa que talvez você não consiga fazer sem adquirindo o SAS, por exemplo. Então, aqui na sua empresa, você vai ter todo o processo, o pipeline da ciência de dados que você precisa, desde o início ali de buscar e fazer análise exploratória, até criar máquinas preditivas de forma gratuita, tá bom? Instalei o Data Prep e aí o que eu fiz? Eu exportei aquele mesmo banco de dados chamado Banking, eu exportei ao mesmo banco de dados só para você visualizar, eu vou só jogar ele aqui para dentro do nosso
do nosso Python, tá aqui, é o mesmo banco de dados, eu importo ele aqui dentro e a gente vai fazer a mesma análise aqui dentro do Python. Você vai ver que também tem um certo clicking point, né? Nossa base de dados já está aqui e eu vou executar a célula agora. Eu vou importar o Pandas, que é um dos pacotes que a gente nos ajuda a trabalhar com os dados. O Pandas é para fazer a manipulação, né, dos datasets em si. Então, ó, eu vou utilizar a função readsSV para importar o Pandas, vou importar o Pandas e agora, por meio dessa função que está aqui, ó, eu vou criar um relatório. Então, olha só que interessante, eu estou importando a função createReport. De onde você está importando, Eduardo? Da função do pacote EDA, que está no pacote no nosso DataPrep, tá bom? Então, ó, a função createReport do pacote EDA, do pacote DataPrep, tá bom? O DataPrep, aí a partir do momento que eu importo o createReport, eu posso usar ele. Então, eu estou usando ele aqui dentro, né? createReport, virou uma função para gente. E aí, como eu importei esse dataset, eu vou jogar o dataset aqui dentro. Tudo bem? Acabou, galera. Eu dou um play aqui e ele vai gerar um relatório para a gente que vai trazer não só aquelas informações que a gente viu no SAS, mas até mais informações. E esse não é o único pacote. Vou te mostrar aqui, tá bom? Essa também é só mais uma das formas, tá? Se você não conhece ainda o DataPrep, aqui está a chance de você conhecer. Ele é esse relatório automatizado aqui. Olha só o dataset atributos do Python aqui, ó. Ele chama de overview e ele mostra pra gente a quantidade de linha, quantidade de variáveis. Ele vai até além, ó, mostra se tem linha duplicada ou não. Dá alguns insights aqui interessantes. Ele fala, ó, essa variável aqui, ó, ela é assimétrica, essa aqui também é assimétrica. Tem mais insight aqui, ó. Vou pro lado 2 aqui, ó. Ele fala, opa, tem variáveis aqui, ó, que tem 35% de informação com zero. Isso é normal? Ou zero é informação mesmo, né? Então, isso tudo você já sai de sacada com esses insights. Ele mostra para você o overview, variável por variável, as interações, correlações e valores ausentes também, tudo nessa análise aqui, tá bom? E ainda mostra alguns gráficos que você teria que puxar e arrastar do SAS, tá bom? Aqui nesse pacote, né, ele já mostrou aqui, e você entenda que eu não estou defendendo nenhuma nem outra, tá bom? Eu sou um verdadeiro apaixonado pelas duas e vai ter momentos em que eu vou estar usando SAS e vai ter momentos em que eu vou estar usando Python. Porque para mim, e eu quero que seja para você também, cientista de dados, o que importa é o momento, como eu falei lá no início do vídeo. O que você tem em suas mãos que pode facilitar e agilizar o seu trabalho? Porque no final das contas o que você quer é entregar um tipo de trabalho. Se para mim fazer análise exploratória é mais rápida com o SAS e depois eu venho aqui pro Python para fazer máquina preditiva, tá tudo bem. O que importa é o final, galera. O que importa é o objetivo. O objetivo foi concluído? Foi, beleza, é rastreável, tá tudo bem, tá tudo organizado, sem marreta, né? A gente fala muito, né? Tem uns processos que tem marretada, né? Precisou bater a marreta para fazer os dados passar, né? Não precisou de marreta, tá tudo bonitinho. Então, galera, então tá massa, é isso que importa, beleza? Então, aqui você visualiza alguns detalhes. Eu vou pegar essa variável renda aqui, por exemplo, ó. A variável renda, ele traz essa série de sacadas aqui pra gente, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Ele mostra aqui um gráfico, né, de como que está o comportamento dessa variável. Ele mostra aqui o valor mínimo, ele mostra a média, ele mostra o valor máximo, tá bom? Então, ele vai trazendo alguns insights. Se você clica aqui em Show Details, você ainda vai ver mais detalhes ainda, que aí ele vai mostrar aquela parte lá pra gente, que foi o describe que a gente vê aqui, que a gente pode ver tanto por linha de comando quanto por função automatizada, que nem essa aqui dentro do pacote. Ele mostra aqui os quartis, mediana, né, média, moda, enfim, erro padrão, do mesmo jeitinho que mostra lá, tá bom? Esse é o DataPrep, ele mostra ainda algumas correlações bonitinhas aqui, né? Ele mostra um gráfico de correlação, que você também poderia ver lá no SAS, mas puxando uma outra caixinha e tá tudo bem. E aqui você tem gráficos de missing, né? Se tem valores missing aqui, você tem as mais diversas formas de visualizar esses valores missing. Beleza? Então, o que eu queria mostrar para você é, nós fizemos exatamente as mesmas coisas utilizando duas ferramentas diferentes, mas duas ferramentas que, para mim, são ferramentas excelentes para a gente fazer o nosso trabalho. Que, na verdade, na real, o que importa mesmo é como que é a minha capacidade para gerar informação que é necessária para resolver um problema, não é mesmo? Não é para isso que o cientista de dados é contratado, para resolver problemas de negócio? Então eu espero que você também seja assim, que você goste de resolver problemas de negócio. E uma coisa que eu escutei
há muito tempo e que eu vejo que é muito verdade é, quanto mais ferramentas você sabe, você tem domínio, mais coisa você consegue resolver. E quanto mais coisa você consegue resolver, mais valorizado você é. Tranquilo, cientista de dados? Então, a moral desse vídeo aqui, dessa sacada que eu quero trazer para você hoje é exatamente essa. Se você quiser aprender o SAS, corre aqui no portal cienciadosdados.com, tem um curso gratuito ali, mais de 30 aulas para você aprender a utilizar essa ferramenta aqui. E se você quer utilizar o Python também, tem mais de 500 aulas aqui, uma centena de projetos aqui no canal para você fazer o seu trabalho com o Python. A diferença nesse caso aqui é que o Python vai te dar um pouco mais de liberdade para você fazer o trabalho de uma forma um pouco mais personalizada e vai te dar caminhos para você ir mais distante até a construção de máquinas preditivas e por aí vai. O SAS Enterprise Guide ele é um pouco mais limitado. Se você quisesse fazer uma árvore de decisão ali, você ia precisar de uma outra ferramenta, tá bom? Se você quisesse fazer um monitoramento ali, que é o trabalho que a gente faria aqui dentro aqui do rodando no Python normalmente, você teria que talvez ter uma ferramenta, um outro plugin chamado Model Manager, e por aí vai, tá bom? Mas ambas as duas têm muitos benefícios, tem muitos pontos negativos, mas eu quero que você faça essa escolha por si só. Uma outra coisa que eu queria mostrar para você, só para a gente finalizar essa parada, é o seguinte. Eu abri aqui o Anaconda Navigator, tá bom? Se você instalou o Anaconda aí na sua máquina, você também vai abrir esse navegador aqui do Anaconda, e ele mostra pra gente todos os pacotes que existem aqui instalados aqui ou disponíveis para você instalar na sua plataforma, tá bom? Então, por exemplo, olha só que interessante. Eu abri o Anaconda Navigator, cliquei aqui em All, só para ele mostrar todos os pacotes para mim. Então, ó, hoje é dia 28 de dezembro, você visualiza aqui que nós temos disponível para gente, ó, 9.033 pacotes dos mais diversos tipos de funcionalidades gratuitos para a gente baixar aqui e instalar e fazer o nosso trabalho, seja o nosso trabalho de machine learning, seja o trabalho de análise exploratória, enfim, aqui ele mostra para a gente todos esses pacotes que podem nos auxiliar. Como que você faz para navegar aqui, Eduardo? Você olha aqui, por exemplo, se eu quiser aqui gráficos, né, vou colocar aqui gráficos, né, uma ferramenta gráfica, né, eu quero fazer gráficos. Então, eu coloco Graph aqui e ele já mostra aqui pra gente algumas informações, né? Então, olha, ó, criptografia, o Cryptograph já está instalado, se eu não quisesse, era só instalar. GraphV já está instalado, eu já usei várias vezes aqui para fazer gráficos. Plotly, tá aqui, tá instaladinho. Então, você ainda tem essa possibilidade aqui, que é de navegar por dentro do Anaconda Navigator. Pô, paia demais, né? Navegar dentro do Anaconda Navigator, releva como sempre aí, dá uma piada ruim, dá uma pega. Mas vamos lá, Anaconda Navigator te mostra os pacotes que você tem aqui para você viajar e descobrir as coisas que tem aqui para você fazer o seu trabalho aqui para você fazer os seus trabalhos aí no momento aí, na sua necessidade, tá bom? Então, depois fuça nisso aqui, tá bom? Vou colocar aqui text. Ah, beleza, text, o que tem aqui? Ah, eu tenho aqui, ó, o context lib2, enfim, eu tenho uma pancada de pacote aqui, ó, o getText aqui. Então, aqui é o Anaconda Navigator, onde você pode fazer isso, beleza? Então, você vê aí esses pontos positivos e esses pontos negativos. Das duas ferramentas, você que está iniciando agora a sua jornada como cientista de dados, lá no portal cienciadosdados.com tem treinamento gratuito para você já iniciar a sua jornada, beleza? Eu gosto de dar ali esse treinamento inicial para quem está querendo ser um cientista de dados, para depois você escolher qual rumo você quer tomar, beleza? Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual ferramenta você quer ver eu trazendo mais conteúdo, tá bom? Se você quer SAS, digita SAS. Se você quer mais Python, sempre escreve Python, tá bom? Que é só mais um indicativo aqui para que eu possa trazer conteúdos que sejam de realmente valor para você. Porque para mim só importa isso aqui que eu tô fazendo se eu tô agradando você, se eu tô trazendo conteúdo que vai te ajudar, cientista de dados. Porque esse é o meu objetivo, fazer você virar um cientista de dados. Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo Sacadas de Ciência de Dados. Tchau, tchau. Valeu!